Diz assim: ó quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio do que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos eles, os meus mestres, porque os teus testemunhos são a minha meditação. Entendo mais do que os antigos, porque guardo os teus preceitos. Desviei os meus pés de todo o caminho mau, para guardar a tua palavra. Não me apartei dos teus juízos, pois tu me ensinaste. Oh, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doce do que o mel, a minha boca, pelos teus mandamentos, alcancei. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso odeio todo falso caminho. Irmãos, estes versículos eles dão para a gente uma palavra, uma mensagem, mas o Espírito de Deus me fez lembrar de uma história, e eu pedi ao Espírito que me fizesse entender. Pedi ao Espírito que me fizesse entender o porquê dessa história, porque eu já ia ter para outro versículo para poder falar dessa história. Aí eu disse: Espírito Santo, me mostra que é essa história que o Senhor quer. E o Espírito Santo me fez entender, eu achando que estava longe desses versículos que eu li. E o Espírito Santo me fez entender que a história, ela completa com esses versículos que eu falei para os irmãos. Os irmãos lembram da história daquela mulher que Jesus Cristo estava lá no templo junto com os discípulos. E quando ele estava no templo junto com os discípulos, eu não sei qual era a posição, a localização que Jesus Cristo estava lá, mas no local onde Jesus Cristo estava, dava para observar o momento do ofertório. Que momento era esse? Era o momento em que vinham todas as pessoas israelitas, se apresentavam diante dos sacerdotes e traziam a sua oferta. Não sei se naquele momento eram só ofertas de prata ou ouro, ou se era de animais, mas eu sei que aquele era o momento do ofertório. É como esse momento que a gente canta um louvor para que os irmãos possam fazer as contribuições de ofertas também. É como esse momento, exatamente igual. E naquele momento, Jesus Cristo observando, dava para ver quanto cada um colocava. Se a pessoa colocasse muito, dava para eles ver. Se colocasse pouco, dava para eles ver também. Você imagina, irmãos, aqui tem aqui, o nome disso aqui é salva, né? O nome disso aqui é salva. Existem igrejas que não usam salva, elas usam, isso aqui o nome é salva, aqui, salva, né? Mas é a única salva que não salva, né? Salva é igreja. E existem igrejas que não usam salva, eles usam um bichinho quadradinho assim, parece uma curva dessa aqui, nem um jeitinho, às vezes maior,
E o nome é Gasofilaço. Acho que eu falei assim. Gasofilaço. Se eu tiver errado, vai ficar errado. E a pessoa vem e bota a oferta dentro também. Gasofilaço. Então, naquele momento, eles estavam indo até o gasofilaço para fazerem a sua oferta. Então, dava para Jesus Cristo ver, junto com os discípulos, quanto cada um estava colocando. E quando você vai colocar nessa salva, né? Geralmente você fecha a mão, né? Principalmente se falou for pequeno, botar aqui para ninguém ver que eu estou dando salva, aí lá dentro, eu vou lá dentro, né? Talvez tenha lugar para ir que o cara vai passar assim, quero que ninguém veja. Entendeu? Então, essa situação que eu acabei de colocar era parecida com daquele tempo. Eles iam colocar, quem dava muito, tinha que fazer barulho, né? No meio daquela multidão, tinha era viúva, né? Tinha uma viúva. Essa viúva pegou a fila para também fazer a sua oferta. E os discípulos ali, curiando, junto com Jesus. Céu. O que os discípulos faziam curiando o povo que estava na oferta? A pergunta é essa, né? E Jesus também estava lá. Não sei se Jesus estava olhando, vocês só estavam guardando a hora da mulher, que sabia que ele ia colocar. Jesus sabia de tudo. Mas os discípulos sabiam, porque quando Jesus perguntou quem deu mais, eles sabiam. Dava para ver. Estava curiando ali. Não sei porquê. Mas tem aquela fila que as pessoas estavam lá. Então no meio tinha uma viúva que ela veio com a sua ofertinha. Sua ofertinha. E quando chegou o gasofilaço, ela colocou as suas ofertas. E depois continuou a fila e outras pessoas vieram e também colocaram suas ofertas. Jesus Cristo, naquele momento, olhou para os discípulos e fez uma pergunta interessante para eles. Ele perguntou aos discípulos: vocês viram as pessoas aí que ofertam? Sim. A pergunta que eu quero fazer é: vocês sabem quem foi que colocou mais? Qual foi a pessoa que mais deu oferta? Talvez se nós, assim como os discípulos, estivéssemos lá, mas ia procurar a pessoa mais rica, a pessoa que pegou e encheu mais. Estava com a mão mais cheia, ou ali na blusa, ou no saco, sei lá. Então, um dia eu tentava lembrar quem foi. Jesus Cristo é uma pergunta: quem deu mais? Ou seja, na cabeça da gente, a gente vai olhar e falar assim: quem deu mais é quem deu muito, né? Quem deu mais é quem deu muito. E os discípulos talvez deram a opinião dele: foi fulano, foi aquele leito lá, está com a roupa toda melhor, deve ter sido aquele. Jesus disse: nenhum desses. A pessoa que deu mais, vocês estão vendo aquela senhorinha ali? Estamos, foi ela. Jesus está enxergando ele? Jesus será que está enxergando ele? Essa deu também. E Jesus disse que ela deu mais. E Jesus olhou para eles e disse assim: ela deu mais. Vou dizer para vocês por quê. Aquela mulher só tinha aquelas duas moedas. Tudo que ela tinha era aquelas duas moedas. O interessante de Jesus falar isso, que tudo que ela tinha eram aquelas duas moedas,
essa mulher não tinha aí outra coisa, um terreno para vender, uma comida, ou alguma coisa. Irmãos, eu junto essa história com a história da viúva de Sarepta. Quando Elias chega e Deus tinha mandado ele para lá para ele ser sustentado por aquela mulher. E quando ele chega lá, aquela mulher só tinha um pouquinho de azeite e farinha, né? Era isso? Um pouquinho de azeite e farinha. Às vezes eu misturo a história dela com outra, do azeite que multiplicou. E um pouco de farinha. E ele chega, Deus disse para ele ser sustentado por aquela mulher. Deus mandou ele ser sustentado, talvez, por uma das mulheres que estava passando mais necessidade naquele lugar. E quando ele chega lá, ele pergunta: tem alguma comida dentro? Ela disse: comida. Tem um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Farinha de trigo ali, um pouquinho de azeite. Eu vou fazer um bolo para mim, para meu filho, depois ele vai morrer. Acabou. Por quê? Porque não tinha mais quem fosse sustentar aquela mulher. Era outra viúva. Tinha um filho que não tinha condição de trabalhar. Provavelmente pequenininho. O que aquela mulher fazia? Ninguém ia querer que ela trabalhasse. Ela não podia trabalhar, tinha um filho para cuidar, não tinha ninguém para sustentar. Então eu comparo a história daquela mulher que deu as duas moedinhas com a dela. Então eu imagino quando Jesus falou era tudo que ela tinha, porque se ela tivesse mais alguma coisa, era só ela vender e se sustentar por mais alguns dias. Tem um terreno, vou vender. Tem um perfume caro, vou vender. Muito dinheiro, vou sustentar mais uns dias. Mas Jesus disse que não era assim. Jesus disse que ela só tinha as duas moedinhas. Era o que ela tinha. Irmãos, quando eu olho a história da viúva lá de Sarepta, eu estou dizendo: eu vou comer e depois eu vou morrer. E há que Jesus está observando, dizendo que ela só tem duas moedinhas, tudo que ela tem. Eu vejo algo igual. Igual. E quando essa mulher pega aquelas duas moedinhas, sabe o que é que eu vejo nessas duas moedinhas? Eu vejo ela como aquela viúva de Sarepta, ela lá na casa dela, antes de sair de casa. Olhou para as duas moedinhas. Eu não sei se aquelas duas moedinhas dava para comprar um pão, um trigo, ou alguma coisa. Ou se até desse, mas só dava, não dava nem o café da manhã inteiro. Aquela mulher pegou aquelas duas moedinhas e olhou: eu estou aqui, o que é da história? Tem duas moedinhas. Se eu comprar um pão, um trigo, se é que dá, eu vou comer e vou morrer. Se eu não comprar, vou morrer só por questão de pouco tempo. Não tenho mais quem me sustente. Sou viúvo. Não tenho filhos para me sustentar. Se tem, eles não dão crédito a mim, mas eu não tenho filhos para me sustentar. O que eu vou fazer? Naquele momento a mulher se lembrou que aquele dia do ofertório. Ela disse assim: dentro dessas duas moedas está a minha vida, porque eu não tenho mais nada. Ela poderia aguentar a minha vida, mas eu não tenho nada. Poderia comprar um pão para aguentar um pouquinho, mas aqui está a minha vida. Tudo que eu tenho está aqui. Eu vou até o ofertório e chegar lá, eu vou entregar toda a minha vida diante dos pés do Senhor. Aquilo era mais do que moeda.
Aquilo era um sentimento. A vida daquela mulher estava sendo colocada dentro daquele grande vaso. Tudo que ela tinha. Que quando Jesus olha para os discípulos, ele diz: aquela mulher deu tudo, porque tudo que ela tinha era aquelas duas moedinhas. Então ela deu tudo que tinha, ela deu a vida dela, alimento. Então ela foi que deu mais. E ela deu de coração, não deu porque sobrava. Irmãos, eu observando essa história quando eu era ainda mais jovem do que sou, ainda novo, na minha adolescência. Eu lendo, observando essa história, eu tinha uma pergunta e eu ainda não tinha recebido a resposta. Eu perguntava: Senhor, e aí? O Senhor observou essa mulher, ela deu tudo que tinha e depois você deixou a mulher sair sozinha, sem resposta, sem solução, porque a Bíblia não mostra Jesus se chega lá dizendo alguma coisa para ela. Ao meu ver, Jesus está bem longe ao lado do mar. E Jesus observando de longe e contando o que estava acontecendo. Nesse momento, Jesus Cristo lembrou da história da viúva de Sarepta. Se Jesus sabia que tudo que aquela mulher tinha estava dentro daquelas duas moedas, eu faço uma pergunta inteligente para você: como é que Jesus sabia? Como é que Jesus sabia? Alguém pode me dizer? Jesus estava dentro da casa dela. Por isso a importância de você deixar Jesus entrar na sua casa. Como é que Jesus ia saber se dentro da casa dela só saiu aquela duas moedinhas, se ela não tinha lá dentro da casa dela guardado mais algum tesouro? Jesus estava lá dentro da casa dela. Nos momentos de necessidade dela, Jesus estava lá. Por isso que ele disse, ela só tem, tudo que ela tem está ali, naquelas duas moedas, a vida dela está ali. Jesus ia conversando, ela orando ali, falando com Deus e dizendo: Deus, você quer tudo que eu tenho. A minha riqueza são essas duas moedas, eu não tenho mais nada. Mas eu vou te honrar. Jesus, por que Jesus não fez alguma coisa? Jesus não faz nada enquanto você não fizer o sacrifício que você precisa fazer para mudar de vida. Jesus ele não vai fazer nada enquanto você não doar aquilo de maior valor que você tem. Eu não estou falando de financeiro, não. Apenas estou usando isso como exemplo. Pode ser que seja financeiro, mas eu não estou falando só de financeiro, não. Estou falando de algo que você tem que fazer para Deus, para que Ele possa fazer por ti. Essa mulher vinha orando e falando com Deus lá na casa dela. E Jesus estava lá dentro da casa dela. Enquanto ela estava lá chorando e orando, Jesus estava olhando ela, andando com ela, observando ela. Porque quando os discípulos falaram, ele disse tudo que ela tem. Porque se Jesus não estivesse na casa dela, Jesus não tinha visto que era tudo que ela tinha. Aí Jesus sai com aquela mulher, ela caminhando na direção do templo, para fazer aquela sua oferta tão preciosa. E Jesus, irmãos, estava em qualquer lugar. Olhou para os discípulos e disse: bora, todo mundo, vamos lá para o templo, que nós vamos ver um momento de adoração. Jesus foi para lá. Aí eu pergunto para Deus, irmão, Jesus foi curiado, Jesus estava criando, estava ofertando? Não. Jesus foi receber presencialmente a oferta daquela mulher. Jesus foi observar, para ele um privilégio estar
observando a oferta dela. Jesus foi lá. Quando você tem algo que você dá de coração para Deus, Ele vai te ver de perto. Ele vai te ver de perto, Ele vai estar lá, perto de você. Quando eu comecei a meditar nessa palavra, o Espírito Santo me fez entender. Aí eu perguntei, Jesus, e aí? A pergunta que eu tinha era, essa mulher veio, deu tudo que tinha, e depois o Senhor deixou ela aí. O que foi da vida dela? A Bíblia conta? Não. A Bíblia não conta. Por que a Bíblia não conta? Não sei. Mas a Bíblia diz que tudo que foi escrito, ao nosso ensino foi escrito. Se não conta, Deus queria evitar algo. Mas o Espírito de Deus o levou até a viúva de Israel. Sabe o que aquela mulher fez? Ela pegou o Elias e disse, faz o seguinte, desse pouquinho que você tem, faz um bolo para mim. E o que sobrar você come. Ela disse que só dava um bolo para ela e para o filho. E agora é isso. Vocês já receberam muito, né? Se fosse um vazio para isso. Faz um bolo para mim. O que você estava com o irmão Sérgio? É isso, né? Elias disse, vai lá um pedaço de bolo para mim. Ela foi. Naquele momento, irmãos, ela serviu o profeta. Quando você serve alguém que faz a obra de Deus, Deus te abençoa. Você não está fazendo nada em vão. Quando você abençoa alguém que está abençoando a obra, que faz parte da obra, você está apenas retribuindo ao Senhor. Irmão, você está criando história? Jesus disse, quando vós fizerem algo com um desses pequeninos, derem água, comida, vocês estão fazendo a mim. O próprio Jesus falou. Naquele momento, aquela mulher, ela deu ao profeta a oferta dela. Era como se fosse o dízimo, a oferta dela. Ela deu ao profeta naquele momento. Sabe o que o profeta disse depois que comeu? Ele estava bem aqui, talvez. E quando ele terminou de comer, ele olhou para ela e disse assim, olha, o azeite não vai acabar. E a farinha também não. Até que haja chuva. Agora, por que até que haja chuva? Porque quando chegar a chuva, já vai trabalhar. Fica mais fácil. Foram 3 anos, se não me engano, sem chuva. Sem chuva. E foi a profecia do profeta. Irmãos, depois que aquela mulher fez aquela oferta para o profeta do Senhor, para o Senhor, porque foi o Senhor que mandou Elias, foi ou não foi? Foi o Senhor que mandou Elias. Quando o Senhor mandou, e aquela mulher recebeu ele, ela estava recebendo Deus. Naquele momento, irmãos, em diante, daquele momento em diante, aquela mulher viveu bem, e ela não morreu, e ela teve uma vida abençoada. E creio que não foi só naquele momento. A vida dela permaneceu sendo abençoada por causa daquela atitude dela. Aí eu volto para a viúva lá que Jesus estava observando. O Espírito Santo me fez entender que da mesma forma que o Senhor sustentou aquela viúva de Sarepta,
Ele também sustentou aquela viúva que eles estavam observando lá no templo, fazendo a sua oferta. Ela voltou para casa feliz, uma missão cumprida, e dali em diante a vida dela foi abençoada. Jesus mandou alguém, Deus mandou alguém para acolher a vida daquela mulher. Por quê? A viúva de Sarepta ficou só, ficou desamparada, não ficou. E outra, irmãos, essa não é uma história da Bíblia. A Bíblia tem várias histórias desse mesmo cunho, desse mesmo entendimento. Tem várias histórias desse mesmo entendimento. Então, aquela mulher, ela foi acolhida pelo próprio Deus. Quando ninguém olhava para ela, todas duas, Jesus Cristo estava vendo elas. Olha só, Elias conhecia a viúva de Sarepta? Não. Quem estava lá na casa da viúva de Sarepta quando ela fez as preces dela? Deus. Sabe o que foi que ele ensinou para Elias? Elias, vai lá naquela cidadezinha que uma viúva vai te sustentar. Ele sabia quem era? Não. Mas Deus estava lá, na casa dela, viu a necessidade dela, a aflição dela, e foi socorrer. Foi socorrer. Assim também aconteceu com aquela viúva que Jesus estava observando dela. Ele estava na casa dela, ele foi e voltou. Ela veio de um jeito para o templo, mas quando ela voltou, a vida dela nunca mais foi a mesma. Glória a Deus! Nunca mais foi a mesma. Essas duas histórias são motivo suficiente para, em primeiro lugar, nós adorarmos a Deus com o que nós temos liberado. E nós acreditarmos sempre que Deus está na nossa vida, na nossa casa, nos vendo, nos ouvindo, nos guiando. Ele vai e vem conosco. Jesus estava em corpo físico, perto dos discípulos, mas ele estava na casa daquela mulher também, em espírito. Para onde ela ia, Jesus vinha. O nosso choro, Deus ouve. As nossas lágrimas, Deus vê. A tua lágrima e o teu choro, Deus vê. A dor, Deus vê. Aquelas orações, Deus vê, Deus ouve. E Ele está só ouvindo e vendo? Não. Ele está te preparando para o momento da oferta. Para que quando você fizer a oferta que Ele vai te pedir, ou que já te pediu, depois disso, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. E você vai ser bênção para outras pessoas. Então, que Deus abençoe a vida de cada um. E que você venha a receber essa palavra em seu coração. No nome do Senhor Jesus Cristo.